canção nova para o mundo. Aleluia, eu quero te escutar. Aleluia, eu quero te escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem o havia de entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, há 7 semanas atrás, no 15º domingo do tempo comum, nós começamos uma jornada. Nós acompanhamos os discípulos sendo enviados em missão, né? Depois eles voltaram, seguindo, uma multidão os seguiu, multiplicação dos pães. Jesus volta para a cidade, Cafarnaum, e ali começa um grande discurso, né? O discurso do pão da vida. No 15º domingo do tempo comum, nós ainda estávamos no Evangelho de São Marcos. Até o 16º também, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Depois, quando o próximo texto a ser lido seria a multiplicação dos pães de São Marcos, a liturgia pega o capítulo 6 do Evangelho de São João e ocupa o lugar por longas semanas, né? E hoje, finalmente, nós chegamos no final deste capítulo 6 do Evangelho de São João, né? Hoje nós encerramos essa saga que começamos há 7 semanas atrás, né? Hoje é a 7ª semana que conclui toda essa trajetória que nós já vemos caminhando há um bom tempo. Te peço para que você faça um esforço tremendo hoje, para tentar compreender o encerramento de tudo aquilo que nós estamos semeando há 7 semanas, né? Hoje nós temos a oportunidade de compreender em profundidade o que é a Eucaristia. Este sacramento que a igreja define como fonte e ápice de toda a vida cristã. Então vamos suplicar aí a intercessão de Nossa Senhora, né? Por isso que hoje a invocamos sobre um título muito singular, né? A sede da sabedoria. Ela que foi esta depositária da sabedoria encarnada, né? E nela a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Que ela também possa então hoje nos ajudar, né? A nos apropriarmos dessa sabedoria que está na revelação e colocá-la em prática na nossa vida, né? Primeiro nós vamos olhar para o Antigo Testamento, a leitura que está aí no livro de Josué, né? Qual é o contexto dessa primeira leitura? O povo saiu do Egito, da escravidão, durante 40 anos peregrinou no deserto,
chegou às portas da terra prometida. Moisés não entra com o povo na terra prometida. Moisés morre na chegada. Quem assume o comando e conduz o povo até a terra prometida é Josué. Então, Moisés ficou para trás, né? Entrando na terra prometida, Josué então celebra uma aliança com o povo, né? A aliança de Josué ela é muito simpática, porque ela revela um longo aprendizado de Josué. Porque Josué acompanhou Moisés desde pequenininho. Então, ele viu todo o sofrimento de Moisés. Ele viu toda a raiva que aquele homem passou. Eu acredito que Moisés provavelmente morreu de infarto, de tanta raiva que ele passou com aquele povo. Tanto sofrimento, tanta murmuração, tanta reclamação. Deve ter infartado em cima daquela montanha lá e descido rolando, né? Então agora Josué, sabendo que tipo de gente ele estava ali na frente, ele falou, eu não vou perder um fio de cabelo com esse povo. Tô nem aí porque que vocês vão fazer. Olha a aliança de Josué, né? Essa aqui é a aliança. Está aqui, é a lei. É a mesma aliança que Moisés fez. Mas eu e minha casa, nós vamos seguir o Senhor. Vocês fazem o que vocês quiserem. Se vocês quiserem seguir os deuses lá da terra dos pais de vocês seguem. Se quiser seguir os deuses aqui, vocês seguem. Se quiser plantar bananeira que vocês plantam, eu não estou nem aí. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Parece estranho, povo de Deus, mas essa é a melhor tática de evangelização. A fé ela não pode ser enfiada goela abaixo em ninguém. A fé ela é apresentada e você tem que dar o testemunho. Quem te ver, se convencer, segue. Se não se convencer, casca. É assim que funciona a conversão. Então, Josué apresenta a aliança e diz, eu e minha família vamos seguir o Senhor. E aí é simpática que a proposta aí um pouco meio doida cativou o pessoal. E o pessoal aderiu àquela aliança. Mas por quê? Porque o pessoal olhou para trás, olhou para a sua história e viu a ação de Deus. Preste atenção nesse detalhe, viu? Não tem como nós darmos adesão à fé sem antes olharmos para a nossa história e vermos o amor de Deus, né? Então o povo olhou para a história e disse, sim, nós queremos essa aliança. A fala do povo é, longe de nós abandonar o Senhor, porque o Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos conduziu no deserto, o Senhor fez prodígios diante de nós, abriu o mar vermelho, fez chover pão, fez sair água de pedra, expulsou serpente, expulsou os povos dessa terra. Então, o Senhor nos trouxe até aqui. Este Senhor que cuidou tanto de nós, nós queremos fazer aliança com Ele. Mas o fato dele ter cuidado no passado não quer dizer que Ele vai cuidar no presente e no futuro? Não. Aí é onde entra a fé. Mas olhando para a história e vendo o amor, o povo se dispõe a dar o passo da fé. Eu quero servir a este Senhor que já fez tanto por mim, que cuidou tanto de mim. Longe de nós abandonar o Senhor. O povo fala por 2 vezes nesse texto pequeno. Esta é a aliança celebrada por Josué na terra prometida com o povo de Israel, né? No Novo Testamento nós temos um outro Josué. Não mais Josué, mas Jesus. A escrita de Josué e de Jesus é a mesma, a grafia. No hebraico não escrevem-se as vogais. As vogais elas não são escritas, elas são presumidas. E a escrita de Josué é idêntica à escrita de Jesus. Yoshua, Yoshua. Só se mudam as vogais. Então só quem conhece a língua e sabe com quem está falando que saberia ler diferente. Então nós temos um Josué no Antigo Testamento, que faz uma proposta, uma aliança, o povo acolhe, longe de nós abandonar o Senhor, e no Novo Testamento um novo Josué, um Jesus, que está conduzindo o povo, não para aquela terra prometida, mas para a terra prometida definitiva. E aos moldes de Josué, Jesus não enfia a goela abaixo uma aliança, ele apresenta, ele faz uma proposta. E aí, diferente daquela acolhida de Josué, longe de nós abandonar o Senhor, o que nós vemos neste evangelho? Os discípulos começaram a murmurar. É dura demais essa palavra. E abandonaram o Senhor. Longe de nós abandonar o Senhor. Os discípulos abandonaram o Senhor, né?
Agora aqui o Evangelho de São João, ele abre para nós um panorama que até agora, nesse momento, não tinha como a gente entender. A gente entende agora. Até esse momento, ouvindo o capítulo 6, a gente teve a impressão, tanto o capítulo 6 de São Marcos quanto de São João, de que nós estávamos diante de dois grupos. Nós tínhamos os discípulos que foram enviados, sem pão, sem sacola e sem dinheiro, voltaram e com eles voltou uma multidão. Então nós temos a multidão, nós temos os discípulos, nós temos Jesus. O Evangelho de hoje deixa claro que não são dois grupos, são três grupos. Nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos os apóstolos. E não é a mesma coisa. Então o Evangelho de hoje começa pressupondo que não existe mais multidão. Jesus está falando com os discípulos e com os apóstolos. A gente entende isso quando a gente lê também o Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. Esse envio de Jesus para evangelizar não é feito para os 12 apenas, é para um grupo maior, um grupo de 70 discípulos. Então estes que foram enviados, sem pão, sem sacola, sem dinheiro, não eram só os apóstolos, era um grupo maior de discípulos. E qual a diferença do apóstolo e do discípulo? Jesus deixa claro no Evangelho de hoje, num pedacinho que faltou no final e que não foi lido. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo a dedo. Ele chamou pelo nome cada um dos 12. Os discípulos não. Os discípulos eles foram ouvindo, foram caminhando juntos, foram seguindo, foram gostando, foram enturmando e foram juntos. É esse o objetivo de Jesus. Ele prega, ele anuncia a boa nova, o pessoal gosta, quer seguir, vai atrás. Jesus não mandou ninguém embora. Então eles se colocaram no segmento de Jesus. E foram eles que foram deixando as coisas para seguir a Jesus. Foram eles que foram enviados em missão. Foram eles que voltaram felizes trazendo uma multidão. Foram eles que auxiliaram ali na multiplicação dos pães. Mas agora, diante da proposta de Jesus, é dura demais essa palavra. Não queremos, vamos abandoná-lo. Então, cadê a multidão? Onde que a multidão foi parar? Sumiu já, tem tempo. Foi tão rápido que a gente nem viu. A multidão é aquela terra dura que está à beirada da estrada, onde a semente é lançada e rápido o passarinho vem, pega, come e leva embora. Não dá tempo nem dela germinar. A multidão daqueles 5.000, eles foram lá, viram o milagre, comeram, encheram a barriga, Jesus foi embora, eles foram atrás de mais pão, Jesus já deu um two-hands neles e o povo foi embora. Eles não ficaram, eles não queriam mais nada. A multidão foi embora logo. Tanto é que não faz sentido. Jesus está fazendo esse discurso numa sinagoga, num espaço fechado. Como é que entra 5.000 pessoas lá dentro desse negócio? Então não são milhares de pessoas que estão ouvindo esse discurso de Jesus. São os discípulos e os apóstolos. E os discípulos agora se revelam como aquele terreno pedregoso, onde a semente é lançada, floresce, cresce, mas não tem raiz, seca e morre. A fé deles está superficial. E eles agora abandonam Jesus. Mas abandonam Jesus por quê? Às vezes a gente fica aí só por causa desse negócio de canibalismo. Jesus falando que vai ter que comer minha carne, beber meu sangue. A coisa é muito mais profunda do que isso. Esses discípulos, eles não estavam ali ouvindo Jesus pela primeira vez. Eles entenderam a profundidade daquilo que Jesus estava propondo para eles. Tal como Josué na primeira leitura, Jesus no Evangelho propõe uma aliança. Meu corpo dado, meu sangue derramado, minha carne como comida, meu sangue como bebida, para a sua salvação. Você quer fazer essa aliança comigo? Você quer estabelecer essa aliança comigo? Agora vamos entender a aliança. A aliança não acontece você consigo mesmo. A aliança precisa de duas partes, precisa de duas pessoas. Você não tem como fazer uma aliança com você. Você pode fazer propósitos para você. Mas a aliança precisa de duas partes, precisa de uma equiparação de esforço e de sacrifício. São Paulo, na segunda leitura, usa o exemplo do casamento para a gente entender. Como é que funciona a aliança do casamento? Aquilo que o noivo propõe para a noiva acolhe e propõe a recíproca na mesma altura. Aqueles que já se casaram devem se lembrar muito bem desse momento no casamento, onde vocês ficam de frente assim um para o outro, pegam as mãozinhas, né?
Aí a moça olha bem nos olhos do rapaz assim e fala, né? Fulaninho, eu te aceito como meu esposo. E te prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Aí de repente eu escuto os barulhos assim, ela já está chorando, né? Está escorrendo o caldo, né? Beleza. Agora o rapaz vai prometer, né? Você lembra como é que foi ou não? Lembra, Regina? Imagina o marido prometendo agora. Fulaninha, eu te recebo como minha esposa. Prometo amar-te enquanto fores linda. Respeitar-te enquanto estiver na minha frente. Na alegria, na saúde. Não adoece não, senão eu vou meter o pé na sua bunda, tá? E também não vai ser esse negócio para a vida inteira, não é tempo demais. Vamos fazer um contrato de experiência de 90 dias. Se não der certo, a gente larga e depois tenta de novo. Pode ser amor. Não, isso não é aliança, isso não é casamento. Não tem reciprocidade, não. Ou é tudo que eu estou te oferecendo, você me oferece, ou não tem aliança, é contrato de prestação de serviço, certo? Então Jesus está apresentando uma proposta. Meu corpo dado, meu sangue derramado, como alimento para você, para que você possa alcançar a salvação. Você quer fazer uma aliança comigo? Ok. Cadê o seu corpo dado? Cadê o seu sangue derramado? Porque tem que ter reciprocidade. O meu está aqui. Já fiz minha parte. Cadê a sua? Agora atenção, amados irmãos e irmãs. Isso é Eucaristia, tá? A Eucaristia é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. Não é um social, um evento que a gente vem e faz o que a gente quiser. Não. Tem uns padres meio doidos esparramados no mundo ainda. Deus o livre guarde, mas é capaz que você já deve ter pegado um desses na reta, que você vai numa missa aí na hora da consagração, o matuto faz assim, ó. Agora vamos todo mundo despechar a mão para frente, assim, todo mundo, despecha a mão aí. Agora nós tudo vai consagrar. Porque todo mundo é sacerdote, né? Então todo mundo vamos consagrar Jesus e aí nós vamos depois fazer o banquete. Aí repete comigo, tomai todos e comei. Aí os povão todos, tomai todos e comei, né? E aí vai, aquela marmotagem, né? E todo mundo consagra. Pronto, agora Jesus está aqui no meio de nós. Vamos fazer o self-service agora, né? O povo vem, todo mundo mete mãozão e come, faz o que quer, né? Isso não é fé católica não, tá? Isso nem é igreja católica. O que ensina nós a rezar a missa é esse negócio aqui, ó. Chama missal esse livrinho aqui, ó. A gente reza a missa do jeito que está aqui. Porque quem fez isso aqui foi a igreja. Então eu, padre, não tenho direito de mudar esse negócio aqui não, tá? Então ou eu rezo do jeito que está aqui, ou eu faço minhas malas e vou vender cachorro quente na praça, ou vou fazer outra coisa. Mas missa católica está ali, naquele livrinho. E na missa católica, não é o povo que consagra a Eucaristia e transforma pão e vinho em corpo e sangue de Jesus. Não é. Só tem uma pessoa que tem o direito de dizer essas palavras e transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Quem é essa pessoa? Nem o padre. Nem eu dou conta. É grande esse negócio, a gente ficou doido de transformar pão. Não, nem eu dou conta. Só tem uma pessoa capaz de fazer isso. Jesus Cristo. Só Ele. Não sou eu que transformo o pão em corpo de Cristo. Se fosse eu, na hora da consagração, o que eu tinha que falar? Isto é o corpo de Jesus. Não é isso que eu falo. Eu digo, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Quem que está falando? É o Padre William? Eu empresto a minha boca para Cristo. Isso que é sacramento, tá? É Cristo que fala em mim. É a mesma ceia que foi celebrada na primeira quinta-feira santa, se fazendo presente em cada santa missa. É Cristo que fala. Quando você é perdoado dos seus pecados por um sacerdote, não é o Padre William, eu te absolvo dos teus pecados. Não. É Cristo que fala por mim. Eu empresto a minha boca para Ele, eu empresto a minha mão para Ele. É Ele que te perdoa. Então é Cristo que, uma vez pronunciadas essas palavras, transforma pão e vinho em corpo, sangue, alma e divindade dele mesmo. Mas agora esses padres doidos que mandam todo mundo consagrar, é tudo doido. Mas pelo menos eles tiveram uma intuição simpática.
Existe um momento na missa em que eu, Padre William, não Jesus, devo falar também. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E tem um momento na missa que você leigo, você povo de Deus, você também tem que falar. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora, quando isso acontece, né? Na missa, depois de consagrado, Jesus consagrou, eu agi na pessoa de Cristo. Chega um momento na missa, antes da Eucaristia, que o padre pega a hóstia consagrada e quebra, né? Aquilo ali é um sinal do sacrifício. Para que você veja que mesmo que não haja ali derramamento de sangue diante de ti, a hóstia quebrada é para te lembrar o corpo rasgado, entregue, machucado. Um pedaço tirado e jogado no cálice é para você se lembrar que ali está unido o corpo, o sangue. É um sacrifício. E quando o padre está ali quebrando aquela hóstia, para que a missa não seja eficaz, mas teatral, por que é eficaz? Sempre a missa vai ser eficaz, se o padre for católico. Porque não é eu que consagro, é Cristo. Então pode ser eu, pecador, lascado, todo estrupiado, quem fala é Cristo. E sempre o pão e o vinho vai virar corpo e sangue. Mas, da minha parte, é preciso uma coerência. Já que Cristo fez uma aliança comigo, é necessário que a hora que eu estiver ali quebrando aquele pão, que não é mais pão, é corpo, dentro de mim esteja aquela verdade emanando dos meus lábios. Senhor, não é só o teu corpo e o teu sangue que foi entregue e foi derramado. Também é o meu corpo, o corpo do Padre William, o meu sangue que é derramado para que essa missa aconteça. Quando é que eu derramo o meu sangue? Quando é que eu rasgo o meu corpo para que uma missa aconteça? Quando acabam-se as missas, e eu vou embora para casa, e vejo vocês indo embora para a casa de vocês. Sei que na casa de vocês tem uma família esperando, ou a família está indo junto para casa, e eu sei que na minha casa só tem uma cachorra me esperando. A minha solidão é o meu corpo quebrado, é o meu sangue derramado. Quando eu vejo vocês com seus filhos, vocês com um bebê, uma criança nos braços, e eu sinto aquele fogo paterno, aquele desejo, e sei que se Deus quiser, eu nunca vou poder chamar um de meu, ali é o meu corpo quebrado, é o meu sangue derramado. Eu digo se Deus quiser, gente, porque se eu tiver um, foi treta que eu fiz, não pode, tá entendendo, né? Toda a minha vida entregue para o povo de Deus, corpo quebrado, é sangue derramado. Quando eu estou em casa, de boa, tranquilo, na pseudo-folga da segunda, né? Tiro o dia para dar o faxinão na casa, né? Pegar as bostas da cachorra. Aí liga um padre, vem cá, padre, o pai está morrendo. Padre, vem cá, pai, enterra o fulano. Padre, vem cá, padre, dá uma benção na minha casa. Padre, vem cá, padre, desencrava a minha unha. Ali é corpo quebrado. É sangue derramado. Eu não queria. Eu queria ficar de boa lá matando meu zumbi. Mas não posso, porque eu não me pertenço, eu vos pertenço. Então é corpo quebrado, é sangue derramado. Se eu não trouxer o meu corpo machucado e o meu sangue derramado, a missa para mim vira um teatro. Agora a pergunta é, onde é que está o seu corpo dado, o seu sangue derramado? Quando você entra na fila para receber Jesus, o padre te apresenta, é Cristo apresentando a aliança, né? Corpo dado e sangue derramado, corpo de Cristo. Você quer fazer aliança? Qual é a sua resposta? Amém. O que está por trás do seu amém? Por trás do seu amém, tem que ter um corpo dado, tem que ter um sangue derramado. E durante essa semana, onde você derramou o seu sangue por Cristo? E você tem oportunidade todos os dias? Você tem oportunidade de ser um esposo fiel? Para ser um esposo fiel, amados irmãos e irmãs, uma esposa fiel é sangue derramado, são lágrimas derramadas, é suor derramado, é corpo dado. Para não trair a minha esposa, não trair o meu esposo, eu me sacrifico, eu me distancio de ocasiões, eu evito circunstâncias. Seria muito mais cômodo e muito mais fácil me entregar e seguir o instinto da minha carne, né? Mas não. Senhor, eu quero uma aliança contigo.
eu também quero me aproximar da Eucaristia e te apresentar o meu corpo chagado, o meu sangue derramado. O seu sangue é derramado quando você no seu trabalho se esforça para não seguir a onda, para não ser mundano. Você quer ser honesto, você quer fazer a diferença, você quer fazer o bem. Você quer suportar aquele que é insuportável. Você quer lidar com respeito. Ali é sangue derramado, é corpo dado. Quando você chega em casa, depois de um dia cansado de trabalho, chega agoniado, dor nas costas e tudo e tal, você só quer sentar no sofá, ficar de boa. Aí chega aqueles meninos, enjoados, gritando, pai, sei o que, pai. A vontade sua é pegar assim, torcer uns pescoços, né? Aí você respira fundo. Corpo dado, sangue derramado. Ô filhão, dá um abracinho no papai, pode subir, o cavalo está aqui, bora, upa, upa. Isso é sangue derramado, isso é corpo dado, é você se desgastando, se acabando, por quem você ama, motivado pelo amor de Cristo, selado numa aliança que é a Eucaristia. Por isso que a Eucaristia, amados irmãos e irmãs, não é uma coisa, não é um negócio que a gente vem cá e come. Não. A Eucaristia é um modo de ser. Que Jesus escolheu ser. Para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Se nós também quisermos sê-lo. É uma escolha nossa. Por isso a Eucaristia não é um direito. Tem que todo mundo comungar porque é um banquete. Aí vamos todo mundo, porque nós é tudo irmão. Não é um direito, é uma escolha de resposta a uma aliança que Ele te propõe. Aqueles discípulos foram corajosos o suficiente para olhar para Jesus e falar, não queremos isso. É demais o que você está pedindo de nós. Mas agora, quando nós chegamos numa missa, vimos ao encontro da Eucaristia, a pergunta é, o que está por trás dessa minha mão estendida, do meu amém? Percebe então que faz muito mais sentido agora entender por que não se pode comungar com um pecado grave? Não é questão só de, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e tem uma lei que proíbe, agora tem que confessar, senão não pode comungar. Não é isso. É uma aliança. Cristo está aqui te oferecendo, corpo dado, sangue derramado, cadê o seu? Aí você vem aqui, fez tudo do jeito que você quis, na hora que você quis, com quem que você quis, não fez esforço nenhum, traiu a mulher, traiu o marido, ficou lá vendo um monte de porcaria na internet, ficou se acabando lá, e está aí fazendo tudo errado, passa a perna em todo mundo, dá cana em todo mundo, faz tudo que pode fazer errado, não se sacrifica, não vem na missa, vem quando dá, quando está com vontade, quando não está, fica lá, deixando a unha crescer para coçar, e aí de repente você chega aqui, vou lá comungar, né, corpo de Cristo, amém, mãozona na... com isso... Cadê o seu corpo dado? Cadê o seu sangue derramado? Então é necessário que a gente viva a semana com isso em mente. Por isso que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. Tudo parte dela. Nós estamos aqui celebrando a Eucaristia. Eu venho para a Eucaristia e ela é o ápice, é o destino da minha semana. Tudo que eu vivi essa semana eu quero apresentar a Cristo. Eu quero chegar aqui e falar para Ele, Senhor, como foi difícil essa semana. Como foi difícil ser fiel ao Senhor. Como foi difícil não fazer essa besteira. Como foi difícil ter paciência nesse trânsito, no meu trabalho, com a minha família. Como foi difícil não explodir, não matar um essa semana, Senhor. Mas eu estou aqui, eu consegui. Eu lutei, eu chorei, eu suei, eu derramei lágrimas para estar aqui hoje inteiro, para que o Senhor veja o meu sangue derramado, para que eu possa contigo selar uma aliança. Não é só o seu corpo, Senhor, é o meu corpo e o meu sangue. Amados irmãos e irmãs, isso aqui não é teoria nem fantasia bonita não, tá? Isso aqui é a teologia mais clara da nossa fé. O corpo que comungamos na missa não é o corpo de um defunto que está pregado numa cruz. Nós não comungamos o corpo de um cadáver. Nós comungamos o corpo de quem? De Cristo. Mas que Cristo? Não é o Cristo morto, é o Cristo vivo. Que Cristo vivo? O Cristo que ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do jeito que você reza no creio todo domingo na missa.
esse Jesus que está vivo, sentado à direita do Pai, no céu, não é mais só a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem está sentado no céu lá com ele? Você sabe? Eu. E você? Se você não acredita nisso, você põe fogo nas cartas de São Paulo, tudo. Porque no dia que você foi batizado, você foi enxertado, você foi anexado a Jesus, você se tornou membro de Cristo. Por isso que São Paulo usa a imagem do casamento. Assim como o homem deixará a mulher, pai, mãe, se unirá à sua esposa e será uma só carne, o filho do homem deixou o pai, se fez carne, assumiu a nossa natureza e realizou um casamento conosco, com a igreja, e se tornou uma só carne conosco. Nós estamos unidos a Cristo, nós somos membros de Cristo. Então, quando comungamos a Eucaristia na missa, nós estamos comungando o corpo de quem? De Cristo inteiro, do qual faço parte eu, faz parte você, faz parte de todos os cristãos do mundo. Então não é fantasia você olhar para Cristo e dizer: Senhor, não é só o seu corpo, é o meu corpo dado, é o meu sangue derramado. Meus amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é fantástico, mas a liturgia tentou terminá-lo de forma assim feliz, bem happy end. Ela mostra São Pedro, né? Depois dos discípulos abandonando Jesus, os 12 ficam. Jesus pergunta: vocês não querem ir embora também não? Pedro responde, né? Com muita inocência, com muita ingenuidade: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Tu és o Filho do Deus vivo, né? Nós cremos e sabemos que tu és o Filho do Deus vivo. A inocência de Pedro está em falar todas essas afirmações no plural. Ele acha que todo mundo que está com ele acredita do mesmo jeito. Ele está redondamente enganado. Porque o evangelho de hoje acaba faltando 2 versículos para completar o capítulo 6 do evangelho de São João. Depois, por favor, leia esses 2 últimos. Onde Jesus vai dizer: vocês, os 12, eu os conheço. E eu escolhi cada um pelo nome. Eu os chamei. Mas no meio de vós existe um que é um diabo. Olha que palavra pesada. No meio de vós existe um que é um diabo. Capítulo 6, versículo 54. Esse nós ouvimos hoje. Jesus sabia os que não tinham fé nele. Semente jogada nas rochas. Cresceu, mas morreu. Secou. Mas Jesus também sabia quem o iria entregar. Semente jogada nos espinhos. Cresceu, 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 mas o espinho cresceu junto. Sufocou e matou. A gente fica fazendo fanfic para saber por que Judas traiu Jesus. Ah, foi por causa do dinheiro, a sacolinha, ele era o tesoureiro, ele queria passar a mão lá e tal, não sei o quê. Não. São João responde isso assim, ó, em caixa alta. Não foi por causa de dinheiro que Judas traiu Jesus. Foi por causa da Eucaristia. A traição de Judas é apresentada no Evangelho de São João no capítulo 6. É o encerramento do capítulo 6. Quando Jesus propõe a aliança e fala, vai ser assim, na Eucaristia, Judas fala, não quero isso não. Vamos dar um jeito de acabar com esse negócio. Agora o que dói, amados irmãos e irmãs, é que Judas, esse salafrário, esse cachorrão, ele foi um covarde. Ele não teve a coragem de colocar o rabo entre as pernas, do jeito que os outros 70 levantaram e foram embora. Ele podia ter aproveitado, gente. Era muita gente, ele entrava no meio e ninguém ia nem dar falta. Vai embora, diabo. Mas não, ele ficou. E ficou lá com os 12. E tocou o bonde até no final. Só para lascar com tudo. Por quê? Porque ele não quis fazer a aliança e ficou fazendo um teatro com Jesus. Um teatro até o final. Judas não queria se comprometer ao ponto de dar a vida e derramar o sangue. Gente, olha que coisa mais irônica. O único cara que não quis fazer a aliança foi o primeiro a morrer e derramar sangue. Forcado, estrupiado em cima da árvore. E não foi por amor e não foi por aliança. Foi por soberba e foi por remordimento da traição. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, né? Estamos aqui às portas da Eucaristia, né?
e que alguns minutos Cristo vai falar, né? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. O sacerdote vai apresentar para você junto com os ministros, né? Corpo de Cristo, corpo dado, sangue derramado, é aliança. Você quer responder à altura? Cadê o seu corpo dado? Cadê o seu sangue derramado dessa semana? Por isso que não tem lógica, a não ser que você tenha incapacidade de falar. Você tenha uma inabilidade, né? Você não consegue falar, então tudo bem, mas se você consegue, é um absurdo, é loucura você chegar e alguém te apresentar o padre ou misto, corpo de Cristo, você... Nossa, gente. Eu queria ver o casamento dessa criatura. Ele prometendo tudo, amor, fidelidade, toda a vida e tal, alegria, tristeza, saúde, doença, né? E aí o padre perguntando, e agora você promete? Ah, não, tá bom, isso aí, vamos tocar para frente. Mas como assim? É aliança. Tem que ter os dois lados. Então, apresentou corpo de Cristo, corpo dado, sangue derramado. Fala amém, abra a boca. Temos agora que virou moda, em vez de falar amém, eles falam desculpa na hora de comungar. Eles vêm de máscara, né? Chega aqui com a máscara, né? Aí o padre fala, baixa a máscara para comungar, corpo de Cristo, desculpa. Como assim desculpa, ué? É amém, criaturas. Se quiser pedir desculpa, pode pedir, mas pede, fala amém. Então, não tem como entender isso. Então, venha. Mas venha e traga para Cristo a sua história na hora de você comungar. Você não é obrigado a comungar. Não é. Mas a promessa de Cristo é para a comunhão. Por isso que ali naquele confessionário, é tão difícil entrar ali. É tão difícil se ajoelhar ali. Porque o que acontece ali? Ali nós fazemos exatamente o que Pedro fez. O que Judas deveria ter feito, mas que Pedro fez. Com todo o peitão estufado, hoje diz, né? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Tu és o filho do Deus vivo, né? Mas o pilantra negou 3 vezes. Errou, traiu Jesus também. Mas ele chorou as lágrimas de arrependimento. Ele quis o perdão do Senhor. Entrar ali dentro e se confessar é reconhecer o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos salafrários, né? A gente erra, a gente trai, a gente quebra a aliança. Mas entrar ali é dizer para Jesus, Senhor, me dá mais uma chance. Me ajuda de novo. Me ajuda a derramar o meu sangue por Ti. Me ajuda a não fazer do jeito mais cômodo e mais conveniente. Não, me ajuda. Corpo dado, sangue derramado. Me ajuda dessa vez. E o que mais nos dói é que Jesus sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Você quer fazer diferente dessa vez, meu filho? Quer? Então vamos fazer. Não vamos fazer do jeito cômodo, mundano, que todo mundo faz, não. Vamos fazer diferente agora. Derrama o seu sangue. Sua. Sofre para ser fiel. Sofre para viver esse namoro na castidade. Sofre para fazer com que esse casamento seja um exemplo para toda a sua comunidade. Sofre para educar os seus filhos, não deixar eles aí soltos no mundo aí como se fossem uns doidos. Sofre para você realmente ser um testemunho no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Sofre. Para que quando você chegar aqui na missa, você seja capaz de olhar nos meus olhos e dizer, Senhor, não é só o seu corpo, é o meu corpo também que é dado. É o meu sangue também que é derramado. Eu quero fazer aliança contigo, Senhor. Todos os dias da minha vida. Até o dia em que eu vou poder estar contigo no céu. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais nada. Só a eternidade ao seu lado. Porque essa foi a sua promessa para mim. Quem comer deste pão, quem beber deste vinho, terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,